Na aula de hoje de matemática, nós temos a página 53, 54, deixa eu ver aqui no cronograma, 53 a 55, né? 53, 54, 55, certo? Para responder. E essas páginas, elas são sobre multiplicação, né? Sobre multiplicação. Nós já vimos os termos da multiplicação, nós já vimos as propriedades da multiplicação. Então, essas páginas de 53 a 55, problemas com multiplicações, certo? Vou dar uma breve lida para facilitar a vida um pouco de vocês, né? Para clarear aí na interpretação, mas saibam que tem que ter o esforço de vocês, que vocês têm que ler novamente, tentar compreender melhor, né? E eu vou ajudar também, tá? 6. Ana e Roberta juntaram algumas tampinhas de refrigerante para confeccionar um jogo. Observe na tabela os pontos que correspondem a cada cor. A azul, 10 pontos, a tampinha verde, 5 pontos e a tampinha vermelha, 3 pontos. Observe a quantidade de tampinhas que cada uma juntou. Ana e Roberta. Quem fez mais pontos? Então, você vai ter que calcular, né? Os pontos de Ana, porque depende muito das cores das tampinhas dela, e os pontos de Roberta. Coloca aí no cálculo as continhas que você fez para encontrar a pontuação de Ana e a pontuação de Roberta. E lá você vai botar na resposta qual foi a que mais fez pontos, certo? Número 7. Para a festa do aniversário de Lucas, foram compradas 8 caixas de suco, como a representada abaixo. Quantas garrafinhas de suco há em cada caixa? Olha só. Essa que tá aí, essa representação, é uma caixa das mesmas que foram compradas para o aniversário de Lucas. Então, você vai fazer um cálculo, certo? Para a festa de aniversário de Lucas, foram compradas 8 caixas de suco, como a representada abaixo. Quantas garrafinhas de suco há em cada caixa? Você precisa calcular. B. Quantas garrafinhas foram compradas ao todo? Sabendo que cada garrafinha tem 250 ml, quantos mililitros de suco há no total? Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, você vai pegar 250, na letra C, vezes o total de garrafinhas que foram compradas, né? O resultado, você vai responder em mililitros de suco, certo? É só fazer essa continha. 250 vezes 192. Preste atenção, tá? Vamos para a página 55. 8. Rogério decidiu colocar a cerâmica na sala e no quarto. Observa a imagem. A sala e o quarto. De quantas peças de cerâmica Rogério precisa para cobrir a sala? Vocês vão fazer um cálculo também, né? Tem que prestar bem atenção. Quantas peças de cerâmica serão necessárias para o quarto? Quantas cerâmicas serão necessárias no total? Calcule utilizando a adição e a propriedade distributiva. Olha, você precisa só prestar atenção. No número 8, na letra A, você vai multiplicar quem vezes quem, nesse caso aí. Você vai multiplicar 6 vezes 9. Na B, quantas peças de cerâmica serão necessárias para o quarto? Então, você vai calcular aí, ó, os lados do quarto. Lado vezes lado, né? E na C, você vai fazer o quê? Você vai pegar a adição, você vai somar o resultado da letra A, o resultado da letra B, e vai ter a adição. E na propriedade distributiva também vai ser muito fácil. Você vai pegar 6 vezes e entre parênteses colocar 9 mais 6, certo? Deixa eu pegar aqui para facilitar a vida de vocês.
Na distributiva, você vai criar como se fosse uma expressão. Certo? Vamos prestar atenção. Vamos lá. Seis mais 9 mais 6. Ó, como você vai fazer na distributiva. Certo? E vai resolver. Aí, depois, do ladinho, você vai fazer outro processo na distributiva também. Que é o quê? Mudar a situação. 6 vezes 9 mais 6. 6 vezes 6. Você vai fazer essas duas coisinhas aqui, ó. Esse que virou como se fosse uma expressãozinha. E aqui você tirou 2 parênteses. Você fez aqui embaixo, ó. 6 vezes 9 mais 6 vezes 6. Certo? Então, essa é a parte da questão C, onde tá falando da propriedade distributiva. Certo? E terminamos matemática, né? Que é tarefa sobre multiplicação. Se fizer com muita atenção, vai dar tudo certo. E qualquer coisa, vai voltando aí as falas de tia Rejane, certo? Então, essa é a tarefa de matemática para casa. Deixa eu procurar meu cronograma. E no livro de português, nós temos palavras com LH e LI. No livro de português. Livro de português. Palavras com LH e LI. Nós temos aí. Nós temos um trecho, né? De um poema. Ao poeta, exala a poesia no ar, dias benditos de outrora. Palavras, luz de admirar, brilhou ontem, brilha agora. Outubro fulgura a arte, fecunda a nobre vida, da poesia o baluarte. Lembranças jamais esquecidas. No 19º dia, novo homem florescia, transfigura o sonho naquela roupagem macia. A criança brinca poesia no seio da amada família. Desperta no jovem a alegria de ser adulto sem palavra fria. Observe as palavras em destaque no poema. Família tem sons diferentes. Brilhou, são pronunciadas juntos e não se separam. Então, família e brilhou, né? Você escuta como se fosse família com LH, né? E brilhou como se tivesse só o L, não é isso? Então, tem uma certa diferença. É de escrita, não é pronúncia. A língua portuguesa, ela tem muitas palavras que a pronúncia se assemelha, porém a escrita é diferente. E como é que eu aprendo isso? Eu aprendo isso exercitando, escrevendo, lendo. Não tem outra saída, né? Nós temos que ser leitores e escritores para poder a gente dominar um pouquinho de nada a língua portuguesa. Então, na tarefa, nós temos: complete as palavras trocando o símbolo por LH ou L. Copie as palavras ao lado, né? Facílimo. Orelha, saleiro, agasalho, família, sandália, bolinho, capelinha e alho, né? Você vai escrever na frente com LH ou com L. 2. Complete o diagrama seguindo as dicas. Número 1, mobiliário. O que é que você bota lá no número 1? O que é que lembra
mobiliário, mobília. Mobiliário, mobília. Peça usada para proteger os joelhos. Veja aí, se você consegue. Eu já disse uma, o número 1, mobília. E o restante é com vocês, certo? Peça usada para proteger os joelhos, pestana. O que é que a gente chama das pestanas? Tem outra palavra. Homem que anda a cavalo. Existe o homem que anda a cavalo e existe o homem gentil. Preste atenção. Recipiente para guardar alimentos. Tem lá, tá? 3. Substitua. O quadradinho aí, né? Com um pontinho por li. E o que tem jogo da velha... É jogo da velha, gente? É jogo da velha. Por LH, para completar as palavras. Então, preste atenção. Já tá dizendo a resposta, é só prestar atenção, né? Se tem jogo da velha, LH. Se tem um pontinho, LI. Muito fácil. 4. Leia as pistas abaixo e descubra as palavras. Parte do corpo que usamos para enxergar. Boneca do sítio do Pica-Pau Amarelo. Dança junina típica do Nordeste. Homem muito rico. Objeto que reflete a nossa imagem. Vamos ver aí quem consegue, né? Então, terminamos a atividade que está aí para casa hoje de português, certo? Geografia, que nós temos no nosso cronograma para hoje, é a região norte. A região norte, nós já estudamos a região norte. Nós já conversamos sobre a região norte e até fizemos atividades sobre a região norte. Só que é o seguinte, muita gente ainda estava se organizando, muita gente estava sem livro, muita gente estava... Teve gente que estava faltando, né? Mas começamos a região norte. Então, vamos fazer de conta que não começamos para que a gente esteja todos iguais no livro, tá? Pra gente ficar todo mundo na mesma folha, no mesmo exercício, todo mundo junto. Mas que a gente já recebeu aula sobre a região norte, nós já recebemos, tá? Mas vamos lá. Nós lemos já aqui, ó, a região norte, quais os estados da região norte, é preciso que a gente saiba, região por região, né? É preciso que a gente estude todas as regiões, porque elas fazem parte do nosso país, então a gente tem que estudar bem direitinho. Nós temos na página 29 a história da formação da região norte. Quem foram os primeiros habitantes da região norte? A demografia, né, que é quantos habitantes por quilômetros, a porcentagem, né? E quantos habitantes por quilômetros quadrados. Nós vimos isso, tá? Quais os grupos étnicos que fazem parte da região norte? O que são grupos étnicos, professora? Quais os trabalhadores daquela região, os mais comuns, os que estão por ali? Os seringueiros, os ribeirinhos, os indígenas. O que são os seringueiros? São pessoas que trabalham na exploração do látex, certo? Que é o líquido que é retirado da seringueira e que a seringueira é a árvore típica da floresta amazônica. E o látex, ele é um produto uma matéria-prima que vai dar a confecção de vários produtos. Os ribeirinhos são os povos que vivem às margens dos rios, aquelas casinhas às margens dos rios, né? E às vezes até sobre o rio, né? Eles cavam, colocam as madeiras e constroem as casas sobre aquelas madeiras que eles cavaram, né? Que eles enterraram, certo? Então, os ribeirinhos, eles vivem às margens dos rios. Os indígenas, né? Que vivem da agricultura, da pesca. Então, esses são os grupos étnicos da região norte. E aí, nós vamos fazer a página 32,
e que tem que ser com bastante atenção. Eu acho que eu lembro que eu já fiz, já corrigi, mas se você não fez, você vai fazer agora com bastante atenção. E se você fez, você está livre dessa atividade, tá? Observe o mapa da região norte e responda ao que se pede. Então, você vai fazer o seguinte, você está vendo aí o mapa da região norte e você está vendo os estados, né? Os estados. Vocês vão colocar as capitais e vão pintar os quadradinhos e colocar. Olha aí, ó, na letra A. Pinte cada estado da região norte de uma cor diferente. E abaixo crie uma legenda com o nome dos estados com as cores que você pintou. B. Escreva no mapa a capital de cada estado. Olha lá. Já existe o nome dos estados no mapa. Então, você vai escrever pertinho do nome do estado, você vai escrever o nome da capital. E embaixo você vai criar uma legenda para o seu mapa. 2. Pesquise no dicionário o que é densidade demográfica e escreva o significado abaixo. Certo? Faça tudo no capricho. Quanto mais a gente faz devagar, com atenção, mais a gente vai aprendendo, certo? E se você já fez, dá uma olhadinha se tem alguma coisa errada, dá uma olhadinha se tá corrigido, tá? Porque muita gente, na época que eu já falei, vou repetir. Na época que eu dei região norte, tinha muita gente sem livro ainda, tá? Então, dá uma olhada, que é pra você se atualizar, certo? Então, aqui nós já terminamos as atividades de matemática, de português e de geografia. E hoje nós vamos ter uma atividadezinha no caderno, tá? Nós vamos ter uma atividade no caderno. Olha só, classe gramatical. João comprou a sua bolsa nova. João comprou a sua bolsa nova. Embaixo eu coloquei uns números, 1, 2, 3, para cada palavra. Por quê? Porque aqui embaixo no caderno, embaixo desse aqui, ó, aqui embaixo, você vai colocar número 1 e vai dizer o que é João. O que é João na gramática? O que é João que foi ensinado? Substantivo próprio, substantivo comum, que tipo de substantivo é João? Então, você já vai colocar aqui embaixo número 1 e dizer o que é João, né? Vocês já sabem como é o modelo dessa atividade. Aí, comprou. Comprou é o quê? Será que é pronome oblíquo, pronome pessoal do caso reto? Será que é verbo? Você vai ter que lembrar. O a, o sua, o bolsa e nova. Então, são 6 palavrinhas para você colocar aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e colocar o que é cada uma, tá? Ó, classe gramatical. João comprou a sua bolsa nova. Essa atividade eu quero no caderno que está com você, tá? Número 2. Quem é que lembra dos pronomes demonstrativos? Os pronomes demonstrativos são aqueles os quais você dá uma ideia de que está apontando, tá? Este, esta, isto, né? E quando você diz esse, essa, isso, tá mais próximo de você ainda. Aquele, aquela, aquilo, tá bem distante de você. Mas todos são pronomes demonstrativos, certo? Então, você vai circular os pronomes demonstrativos. Letra A, compro este carro. Tá bem aqui, pertinho, o carro. Compro aquele carro, tá lá, ó, aquele. E compro esse carro aí, tá pertinho também, ó. Circule os pronomes demonstrativos. Letra A, compro este carro aqui. B, compro aquele carro lá. E C, compro esse carro aí. Então, nessas frases aqui, ó, nessas 3 frases, onde está o pronome demonstrativo? Né?
Você tem que ver. Essa atividade que eu tô mostrando na folhinha, ela vai estar lá, na partezinha lá do nosso sistema, onde tem exercício, na parte de baixo. Se você não pegou agora no vídeo, vai estar lá, tá? Escrita a atividade. Nós temos também, no número 3 da atividade, expressão. Não esquece da sequência dos sinais que tem que ser calculado primeiro. Eu tenho aqui, ó, um parágrafo, né? Ó, um parágrafo. Um parêntese. Um parêntese. Aqui, parêntese. E dentro desse parêntese, eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Quem eu vou calcular primeiro? A multiplicação, tá? 6 vezes 9, o resultado menos 20. Primeiro eu vou resolver a multiplicação e o parêntese vai continuar, não vai ser eliminado. Depois é que eu vou eliminar. Quando eu resolver 6 vezes 9, o resultado disso aqui, menos 20. Aí eu vou eliminar os parênteses, ok? Ó, expressão. Olha ela. Essa atividade no caderno que você tem. E nós temos o número 4, que é uma continha de dividir por 2 números. Efetue e tire a prova real, olha só. Efetue e tire a prova real. E o número 5, como de costume, sou, que é o seu nome. E eu quero com a letra caprichadíssima, certo? Nome bonito, letra bem caprichada, certo? E no caderno que está com você, de casa, ok? Então, até amanhã, caprichem em tudo, façam tudo com muita atenção. Não esqueça que tem gente que vai estar com a parte de geografia ok, que é a parte da região norte. Quem não está ok, capriche e faz, certo? Então, um beijo, até amanhã e fiquem bem.